E aí, pessoal, beleza? Eu queria fazer um comentário hoje a respeito de um vídeo que o Marcelo Roque, ex-pastor da Igreja Universal, ele colocou no YouTube. Nesse vídeo, ele colocava a voz do bispo Sérgio Correia, né? Persuadindo, na realidade, os obreiros, grupos jovens, grupos de evangelização, a votar no altar. Aí eu pergunto, votar no altar? Desde quando o altar participa de política? Desde quando o altar é político? Para você votar no altar. Pois bem. Mas por que é usado então o altar? Porque quando ele fala que os obreiros têm que votar no altar, ele quer dizer que quem vota no político que eles mandam, que eles indicam, está votando em Deus, está votando na obra de Deus, né? E se o obreiro, se o membro, se o grupo jovem não vota nesses candidatos, eles estão deixando de ser pelo altar. Isso é um absurdo, pessoal. Isso, sabe, é o cúmulo do absurdo. Até que ponto esses homens, eles se aproveitam da fé, da ingenuidade dessas pessoas para oprimi-las, para impor, sabe, persuadir a pessoa a fazer o que eles querem. Isso é um absurdo. Mesmo porque, pessoal, né, o tempo tem mostrado que esses homens, quando eles entram na política, eles se corrompem. Né? Você vê aquele pastor que batizou o Bolsonaro. É o nome do camarada, meu Deus. Esqueci o nome do cara agora. Meu Deus. Mas pesquisa. O que batizou o Bolsonaro no Rio Jordão. O cara foi preso. O líder, sabe, presidente das igrejas Assembleia de Deus, se eu não me engano, o Eda Batista, né? O cara foi preso. Pesquisa direitinho, tá, pessoal? Eu não sei se é da igreja Assembleia ou se é Batista, tá? O cara foi preso desviando dinheiro da saúde. Pasme. Em plena pandemia, as pessoas sofrendo sem ter, sabe, como ter uma saúde digna, e o cara desviou dinheiro da saúde. Pastor, deputado federal, né? Recentemente o bispo Crivella, senador da República, depois passou a ser prefeito, o cara foi preso, desviando dinheiro da prefeitura, segundo a reportagem, né, para a Igreja Universal. O cara foi preso, o cara perdeu o mandato já próximo de cumprir o mandato dele. O cara foi preso. Teve o bispo Carlos Rodrigues, um bispo que, diga-se de passagem, eu tinha maior respeito, sabe? O cara foi pego no escândalo do mensalão, daquele escândalo dos bingos, dos sanguessudas, que foi as ambulâncias, e dos correios. Aí a igreja pegou o bispo e colocou lá nos Estados Unidos e deu uma satisfação para o povo aqui, dizendo que ele foi afastado. Mentira. Ele está escondido, recebendo dinheiro da igreja, sabe, do seu dízimo e da sua oferta, e vivendo lá nos States. Quer dizer, mas aí eles ficam induzindo as pessoas, aos obreiros, a trabalharem para a política da igreja, uma coisa que é proibido. A igreja ela é proibida de falar de campanha de política dentro da igreja. Né? Mas, pasme, até boca de urna
Esses pobres coitados são obrigados a fazer. Isso eu posso afirmar, porque eu já trabalhei na Igreja Universal e estou te falando do que eu já vi, entendeu? Obreiros chegam de manhã na igreja, pegam o santinho e vai fazer boca de urna. Eu não sei por que o TSE ainda não investigou isso, porque isso é crime eleitoral. Boca de urna é crime. Mas até isso, esses pobres, coitados, eles são obrigados a fazer. Porque se ele não faz, aí pega aquele versículo da Bíblia, sabe? Que diz assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não é por mim, você é contra mim. Aí o obreiro, coitado, sem nenhum discernimento, membro, não, pô, se eu não trabalhar, é porque eu não estou ajuntando, eu estou espalhando. Se eu não sou a favor, eu sou contra. Aí o coitado vai, sabe, comete crime eleitoral, vai fazer boca de urna, fica saindo, fazendo política na rua, em passeata, em carreata, distribuindo o santinho, e eles colocando na cabeça dessas pessoas que esses homens são escolhidos por Deus para defender o povo sofrido. Mentira! Eles buscam, sabe o que é, pessoal? É secretarias, é interesses próprios. Eu nunca vi um bispo desse, da igreja A, B, C, fazer ter uma, sabe, uma proposta que beneficie o povo. Eu nunca vi na minha vida isso. Eu trabalhei 17 anos para essa igreja, quase isso, pessoal. E eu nunca vi. É só interesse próprio. Eles apoiam, você vê, o Edir Macedo falou uma vez aí que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Mas esse mesmo Bispo Macedo, uma vez, quando apoiou o Collor de Mello, ele disse que o Lula era comunista, e se o Lula ganhasse, ia fechar as igrejas. Mas como rolou benefício, apoiou o Lula, apoiou Dilma, apoiou o Lula, o PT por quase 8 anos, pessoal. 8 anos não, quase 16 anos. Foram 2 mandatos do Lula e 2 mandatos da Dilma. O Edir Macedo, sabe, apoiou eles. Mas quando viu que ia perder, aí agora apoiou o Bolsonaro. Mas tudo em troca de favor. Então, meu amigo, minha amiga, amadurece. Até quando você vai ficar dentro de uma igreja sendo manipulado? Procura ter discernimento. Eu fico mais assim, sabe, pensando. Eles dizem que são cheios do Espírito Santo, né? E fazem isso com os obreiros. Essa perversidade, obrigando as pessoas, deturpando as escrituras para fins próprios. Eu às vezes, sabe, pessoal, eu fico pensando assim, o quanto que esses obreiros sofrem, coitados. Na minha época, eu pegava esses obreiros, às vezes dava a Bíblia, às vezes dava o uniforme, até isso esses obreiros sofrem. Eles fazem a obra de Deus por amor. A igreja pelo menos deveria, no mínimo, dar um uniforme para uma obreira, dar uniforme para um obreiro. Eles fazem a obra por amor, sabe, mete mão em vaso de sanitário, sabe, como eu já fiz isso, né? Fazem faxina, lavam a igreja, compram flores para enfeitar o altar com o dinheiro do bolso deles, entendeu, pessoal? E nem uniforme o coitado, sabe, ganha. E eles ainda fazem, sabe o que? Troca de uniforme de época em época e vende uniformes caríssimos. Eu me lembro que a minha esposa, uma vez, ela foi para uma reunião de esposa e a esposa regional disse assim, olha, fala para as obreiras que ela tem que comprar o sapato na igreja, porque o sapato na igreja valia 3, 4 vezes mais do que a Leão de Ouro, a de Santini vendia, pessoal. Mas os obreiros eram obrigados a comprar na mão da esposa, com certeza fabricado por eles mesmos lá, né? Ou então com preços superfaturados. É um absurdo o que esses pobres, coitados desses obreiros sofrem. Eu, às vezes,
eu logo quando eu saí, né? E até pouco tempo, às vezes, quando eu paro para lembrar de alguns obreiros, eu chego, sinto saudade deles, a presteza que eles serviam a gente, sabe? Levava almoço pra gente, sabe? E se um uniforme, se uma gravata estava suja, uma camisa às vezes pedia para lavar, o amor que eles serviam, que eles servem e não são reconhecidos, ao contrário, são escravizados. Mas tudo por quê, obreiro? Porque você não cresce, porque você não amadurece, porque você não segue as escrituras. Você fica se submetendo a mandamentos de homens. Por favor, obreiro, não deixe esses homens fazer isso com você, não. Serve a Deus, e servir a Deus, sabe, é um fardo leve, sabe? Servir a Deus é uma coisa muito boa, mas procura discernir, sabe? Procura discernir o que é servir ao homem e o que é servir a Deus. Valeu, pessoal? Eu vou falar mais sobre isso. Um abraço a todos.